Então, como eu disse, tem muita gente ensinando do jeito errado. Se você faz desse jeito, calculando o valor dos insumos e multiplicando por 3, está errado, não faça mais isso. Pega um papel, pega uma caneta e vamos prestar atenção aqui, porque eu vou explicar o jeito certo agora. Vou pegar minha caneta aqui pra gente explicar, porque se você multiplica por 3, não necessariamente você tem lucro. Você não sabe o que você está precificando. Você não sabe se você está precificando embalagem, frete, insumos, mão de obra. Você não sabe o que você está precificando. Se você não sabe, você não pode ter lucro em cima disso, né? Então, bora lá. O que a gente precisa? Gente, a minha precificação, ela é composta. Eu acho que eu tô saindo do Instagram aqui, mas tudo bem. Vou ficar de cá um pouquinho. A composição da minha precificação, ela tem 5 itens, tá? Ela inclui 5 itens. Primeiro, ingredientes. Eu preciso saber quanto eu gasto de ingredientes para fazer uma receita de bolo, para fazer uma receita de pão. Como que eu sei disso? Você vai pegar, precificar o produto que você comprou. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Você pagou R$ 6,50 em 1 kg de farinha de arroz, tá? Você pagou R$ 6,50 em 1 kg de farinha de arroz. Esse 1 kg de farinha de arroz são 1.000 gramas, né? Aí você vai fazer, por exemplo, vou fazer a conta aqui para te dar o resultado. 6,50 dividido por 1.000 é o valor total do produto, dividido, né? Você pode fazer desse jeito, dividido pela quantidade que você comprou, quantos gramas, vezes a quantidade de gramas que você usou na receita. Vamos supor que você tenha usado 100 gramas. Quanto você gastou de farinha de arroz para usar 100 gramas? 65 centavos, tá? Gente, tem uma mosca aqui voando. Sai, mosca. Sai, embora. Então, você gastou 65 centavos de farinha de arroz na receita. Perfeito? Me acompanharam? Pega o valor total que você pagou, divide pela quantidade de gramas daquela embalagem, então 1.000 gramas no caso da farinha de arroz, e multiplica pela quantidade de gramas que você usou na receita. Nós temos 65 gramas para farinha de arroz. Isso você vai fazer para todos os ingredientes da sua receita. Ovos, leite, açúcar, óleo, a gordura, né, que você esteja usando, outros tipos de farinhas que você usou no mix, como a xantana, fermento, né, ou outro agente de liga. Então, você vai fazer essa ficha técnica com a precificação para saber qual é o valor total que você gasta de insumos, tá? Então, eu já vou dar um exemplo aqui, mas primeiro eu quero explicar os componentes. Então, aqui você vai definir o valor total de ingredientes. O valor total com ingredientes que você usou para essa receita, para uma receita de bolo, por exemplo. Aí, assim, mas eu tenho o valor dos insumos. O que mais que entra para esse cálculo? Outras despesas. O que é isso? Luz, água, gás. Isso são outras despesas. Como que você vai calcular essas outras despesas? Mas eu coloco um valor ali, né, sei lá, R$2. Não é assim que funciona. Você precisa saber quanto você vai colocar nessa parte. Isso aqui é exatas. Para quem não gosta de exatas, tem que aprender. Conta, tem que aprender a fazer conta para você ter lucro. Se você não faz isso, você pode ter prejuízo. Então, aqui, essas outras despesas, eu considero aproximadamente 20% do valor dos insumos. Aqui, tem gente que faz com cálculo de 10%, eu considero 20%, tá? Então, 20% aqui do valor gasto com os ingredientes. Meu Deus, mas eu demoro quanto tempo para fazer? Mão de obra. Você não faz isso em 5 minutos, um bolo. Você pode até fazer, mas demora. Você precisa cobrar o seu tempo. O seu tempo não é gratuito, né? Você tem que cobrar por isso. O seu tempo tem um valor. E aí, você pode usar o mesmo valor gasto com os ingredientes aqui. Então, seria aqui mais ou menos, né? Vamos colocar 100% aqui do valor gasto com os ingredientes, tá? Então, é a mesma coisa. Se eu gastei R$10 de ingredientes, eu vou cobrar R$10 de mão de obra. Perfeito? O que mais que entra? Aí agora entra o lucro. Aqui nós vamos colocar o lucro. E aí o seu lucro varia. Tem um anúncio meu que tá rodando do pão, que eu cobro R$40 no pão. Eu cobro R$40 no pão e eu vendo meu pão a R$40. Porque ele tem valor agregado, porque eu vendo um pão de 800 gramas, tá? Sem glúten, saudável, sem lactose, então sem leite, na verdade. Ele tem valor agregado. Eu uso ingredientes de qualidade, justifica totalmente os R$40. Só que tem gente que tá achando caro demais. Por que tá achando caro? Porque não é o público que compra o meu pão.
O público que compra o seu pão sabe do valor agregado. Se não sabe, você vai conscientizar esse público, tá? E aí é que entra. Ah, mas na minha região não vende um pão a R$ 40. Será? Você já pesquisou o seu mercado? Isso é importante. Não necessariamente você vai vender ali numa cidade do interior do Espírito Santo um pão a R$ 40. Mas você precisa saber qual é o valor praticado no mercado, para você não ficar nem muito acima nem muito abaixo. Se o seu pão sem glúten, saudável, sem lactose ou sem leite, você está pensando em vender por R$ 12 e no mercado está sendo praticado um valor de R$ 30 para cima, por exemplo, você acha que as pessoas vão comprar de quem? Você acha que elas vão acreditar que o seu é sem glúten, que é saudável e sem leite, por R$ 12? O mesmo pão que a outra pessoa vende por 30 ou 40? Não vai, eles vão comprar do 30 e 40. Por quê? Porque o que é mais caro parece que é melhor. Não pode estar muito abaixo do mercado, senão você tem prejuízo também, você não vai vender. Tudo que é muito barato a gente desconfia, não é assim? Isso é com tudo, não é só com pão sem glúten. É com tudo, né? Uma roupa mais barata é melhor ou pior do que a mais cara? Não sei, não, depende. Mas a tendência é que a mais baratinha seja com uma qualidade inferior do que a mais cara. Não é assim para as coisas? É assim que funciona, gente. Seu pão é a mesma coisa, você precisa conhecer o seu mercado. Se na sua região o valor praticado é 30, você vai trabalhar a sua receita para você ficar nessa margem ali próximo de 30, para você não ficar nem muito acima, porque se o seu pão estiver, por exemplo, a R$ 50 e o valor praticado é 30, você pode não vender tanto assim, porque o seu valor está muito acima do mercado. Então, eu te dou um parâmetro. Você pode cobrar, sim, 100% em cima de lucro, mas você precisa conhecer o mercado praticado na sua região para você cobrar isso ou não. E aqui você adequa essa porcentagem. Então, aqui você pode cobrar 30% de lucro, você pode cobrar 50%, 60%, 70% até 100%, tá? Isso aqui, quem vai definir é você observando o seu mercado, tá bom? Cada região tem uma peculiaridade diferente, aí você precisa observar isso para se enquadrar no mercado, tudo bem? Então, esse valor aqui de lucro, ele varia. Isso aqui você vai observar na sua região. Embalagem, por que ela está por último? Por que a gente define primeiro o lucro e depois a embalagem? Porque embalagem não entra no cálculo. Você só vai cobrar do seu cliente o valor integral que você pagou na sua embalagem. Paguei R$ 4, você vai cobrar R$ 4 do seu cliente. Não tem ganho, não tem lucro em cima da embalagem, tá bom? Por isso que ela entra por último aqui. Então, aí você vê qual embalagem você quer trabalhar. A embalagem também pode definir o seu valor de venda. Pode não, ela vai definir, porque depende da embalagem. Se for um saquinho de celofane, é um valor muito baixinho. Se for uma embalagem para bolos, né? Se forem envolvidos os seus pães em papel de seda, é outro valor. Isso tudo é valor agregado. O jeito que você apresenta o seu produto tem um valor agregado. E aí depende de você como você quer que o seu produto seja visto pelo mercado. Tá bom? Lembrando que o valor integral você vai cobrar do seu cliente sem ganho em cima. Tá bom? O valor da embalagem. Vamos pro exemplo agora? Eu coloquei aqui o exemplo de um bolo. Um bolo qualquer, tá? Cadê minha conta? Eu coloquei aqui para eu colocar os números para vocês direitinho. Vamos dizer que nós estamos vendendo um bolo de laranja. Não, de laranja não. Vamos colocar um com cobertura, né? Sei lá, um bolo pão de mel com cobertura de ganache de chocolate ou de brigadeiro de chocolate vegetal, que é um valor mais alto do que o brigadeiro zero lactose. Então, e zero lactose, né? Não é tão saudável assim por conta do leite condensado. Então, vamos fazer um bolo pão de mel com cobertura de brigadeiro de chocolate vegetal. Perfeito? Que tem um valor de insumos de R$ 20. Eu coloquei aqui, pra gente ter um exemplo, para vocês entenderem essa soma. Como vocês vão definir o valor de venda dos seus produtos, tá? Então, vamos lá. R$ 20 de insumos. Vamos supor que nós tenhamos gastado R$ 20 de insumos, tá? E aí, nós vamos cobrar aqui, cobrir as nossas despesas com gás, com energia, com água, tá? Isso entra aqui, os custos variáveis aqui. E a gente vai colocar aqui o valor de R$ 4, porque é 20% de 20, tá?
Então, 20% de R$24. R$4 com despesas. Mão de obra. Lembra que eu falei que você vai cobrar 100% da sua mão de obra? Então, vai repetir os 20 aqui. Então, você vai pagar 20, vai ganhar R$20 pela sua mão de obra. Pelo seu trabalho de fazer a receita, tá bom? Ninguém trabalha de graça. A gente tem que cobrar pelo nosso trabalho também. R$20 de mão de obra. Lucro. Aí o lucro aqui vai depender. Eu vou colocar como lucro de 50%, tá? Pra você ver como fica o valor final. Depois a gente pode modificar isso. Vamos colocar um lucro de 50% em cima desse bolo pão de mel com cobertura de brigadeiro de chocolate vegetal. Então, 50% eu vou ter um lucro de R$10, tá? R$10 de lucro. Perfeito, gente? Estão me acompanhando aí? Alguma coisa? Quer que eu volte? Falem aí se vocês estão entendendo, tá bom? Por favor. Beleza. Então, eu tenho aqui já os meus valores definidos para essa minha receita. Deixa eu escrever aqui o nome. Bolo pão de mel com brigadeiro vegetal. Bolo pão de mel com brigadeiro vegetal. Então, eu tenho aqui os valores de insumos, quanto eu gastei de ingrediente para fazer essa receita. E aqui, uma observação, aqui vai entrar o valor da massa, tá? Os ingredientes usados para fazer a massa e os ingredientes usados para fazer a cobertura. Então, a gente tem que somar tudo aqui de ingrediente. Se é um bolo recheado, você vai colocar aqui também, nesses insumos aqui, o valor com os recheios, com a cobertura, com a calda. Tudo bem, gente? Tem que calcular todos os ingredientes, certo? Então, aqui, no total, R$20. Beleza, vou vender esse bolo e vou colocar naquelas boleiras de plástico, sabe? Que tem uma tampa transparente, engomadinha, assim, bem bonitinha, que fica visível e o seu cliente vai poder visualizar o seu produto mesmo antes de experimentar. O aspecto visual é extremamente importante, ele tem que estar bem apresentável para que o seu cliente coma com os olhos, não é? Coma com os olhos, depois com a barriga. Então, aqui embalagem, vamos colocar que custa R$4 essa embalagem, foi o que eu coloquei. R$5, mas tudo bem, R$4. Ah, eu coloquei 5 para fechar. Tá bom, vou colocar 5 aqui. Só para fechar o valor. R$5 de embalagem. Horrível. R$5 de embalagem. Vamos somar aqui para ver o valor de venda? É assim que a gente define. Calcula tudo isso e aí o preço que você vai vender é a soma disso aqui tudo. E a minha soma deu R$60. Com 50% de lucro. R$60. Ah, eu quero 100%. Vai para 70, né? Dobro 10 aqui. R$20 de lucro. 60, R$70 o preço de venda desse bolo. E aí, mais uma vez, você tem que observar o seu mercado para ver se esse valor é praticável. Se você consegue vender um bolo a esse valor, tá? Mas olha só, gente, não vão comparar os bolos com trigo com os seus bolos. Vocês têm que comparar bolos similares. Então, ou pães similares. Vocês vão comparar pão saudável, sem glúten, sem lactose ou sem leite. Vocês não vão comparar o seu pão de forma com o pão de forma do supermercado com farinha de trigo. Tá, gente? Tem que ter parâmetro, tem que comparar a mesma coisa com a mesma coisa. Senão, vocês não vão ter parâmetro nenhum de mercado. É assim, tudo bem, gente? Beleza, então eu vendo a R$60 esse bolo, com 10% de lucro, com 50% de lucro, tá? Aí você fala, nossa, mas eu vou ganhar R$10 só? Chega aqui. Você não vai ganhar R$10. Você vai ganhar R$30. R$30. Você pagou os insumos, os ingredientes, você pagou as contas de casa, você pagou a embalagem, e o que você ganha aqui? Mão de obra e lucro, R$30. R$30 num bolo tá bom, tá não? Se você fizer 10 bolos no dia, você ganha R$300 de lucro. R$300 de lucro. Lucro livre, limpo. É um dinheirinho bom, não é não? R$30 de lucro. Se fosse um pão, o pão, vamos fazer o exemplo do pão? Achei que aqui embaixo vocês não conseguem ver. Eu vou colocar o valor aqui do lado com outra cor de caneta para vocês verem. Vou colocar de azul. Eu escrevi muito para cá, mas enfim, vamos lá. Um pão de forma. O pão de forma que eu faço, que eu usei no anúncio. Eu gasto R$10, R$11 para fazer, eu acho. Mas vou colocar 10 aqui para arredondar. R$10 de insumos, R$10 de ingredientes para fazer o pão de forma. Quanto de despesa? R$2, né? Se é metade, 20, 20, R$2.
R$2 de despesas. Aqui, a minha mão de obra vai ser 100%. R$10 de mão de obra. Aqui, eu tenho um lucro de 50%. Vamos fazer com 100% para ver se o valor fica muito exorbitante? 100% de lucro, R$10. Rabisca isso aqui que não vale. R$10 de insumos, 2 para cobrir as despesas, R$20 de lucro. Percebe? A embalagem do pão ela é mais baratinha. Vamos colocar aqui R$2, R$1,50, R$2 para arredondar. Ela é mais baratinha. Se você usar o saco plástico, né, de celofane, você gasta um valor menor. Então, R$2. Somando R$34. Ah, não, mas aqui no meu município as pessoas vendem o pão sem glúten a 40. Então você pode cobrar 38 para ficar um pouquinho abaixo do mercado e ainda faturar muito. E você está ganhando 100% de lucro e pode cobrar mais do que 34, pode cobrar 38. Porque esse pão aqui, ele tem 800 gramas. Para você comprar 800 gramas no mercado, você vai pagar o dobro disso aqui. Mais do que o dobro disso aqui. O cliente, no caso, vai pagar mais do que o dobro disso aqui. Então, é possível você cobrar R$40 nesse pão. Tá vendo, gente? É só calcular do jeito certo. Ah, mas olha só. E se eu multiplicar por 3 aqui? Vai dar 30. Eu já diminui o meu lucro. Porque eu tenho que cobrar 34 pelo menos. Tá vendo? Que não é multiplicar por 3. Ah, e aqui se eu multiplicar por 3 vai dar 60, coincidentemente. Mas não necessariamente pode ser 60. Depende muito da embalagem que você usa, por exemplo. Tá? Depende muito da embalagem que você usa. Então, gente, esse negócio de multiplicar por 3 é furada. Não façam isso. Acompanhem essa descrição de precificação. Façam em casa. Ah, eu não sei fazer no Excel. Caneta, faz na caneta, dá. O Excel facilita? A planilha pronta facilitaria? Facilitaria, mas não tem. Então, caneta, vai na caneta. Funciona. No início você pode ter um pouquinho de dificuldade. Mas é melhor ter dificuldade e ganhar do que não ter dificuldade nenhuma e pagar para trabalhar, não é não? É simples, gente. Vocês viram como o cálculo é simples? São poucas coisas que a gente tem que incluir na nossa precificação para definir o valor de venda. Poucas coisas. E a gente precisa definir isso certo para não pagar para trabalhar, para não ter prejuízo, para não achar que essas receitas não são lucrativas e desistir na metade do caminho. Porque elas são lucrativas. A gente ganha 100% de lucro. A gente pode ganhar 100% de lucro. Vou comparar uma coisa aqui com vocês. Tem algumas lojas aqui em Brasília que vendem produtos saudáveis, não tão saudáveis assim, mas sem glúten, sem leite animal e sem refinado, sem açúcar refinado, sem açúcar branco, né? Sabe quanto eu já paguei na fatia do bolo? Quanto eu já paguei na fatia do bolo? R$20 na fatia do bolo. Agora tá 24, a mesma fatia de bolo. Com R$20, você faz o bolo. Tá vendo? É muito mais barato porque você trabalha de casa. Não tô crucificando esse valor da pessoa, não. Por quê? Porque ela tem aluguel, ela tem funcionário, né? Não. Eu só tô dizendo que você que trabalha de casa pode e tem condições de cobrar um preço menor, oferecer um produto de qualidade igual ou superior ao que as confeitarias oferecem, porque aqui elas têm uma desvantagem. A confeitaria tem uma desvantagem. Por quê? Porque ela tem que atender muita gente. E aí, o que pode acontecer e que geralmente acontece? Cai a qualidade. Porque eu tenho que produzir muita gente fazendo ao mesmo tempo. E aí, o risco de perder a qualidade é grande. Você não. Você vai pegar as encomendas que você der conta nesse início. Claro que depois você pode ampliar e deve, né? Se você prosperar no seu negócio e não desistir. É a consequência. Você deve prosperar. Mas você tem um diferencial nesse início, porque você está fazendo da sua casa, você está fazendo os preparos. Meu pai fala, o olho do dono é que engorda o gado, não é não? Você está fazendo. Então, os seus produtos vão ter uma qualidade padronizada. E isso o seu cliente observa.
Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho para faturar R$ 4.000 por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva-se agora.